Olá pessoal, eu sou Flávio Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo. A plataforma do YouTube. Quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, só assim, e compartilhe só assim. Essa gravação vai estar chegando para mais pessoas. Vamos falar hoje de Cuba. Toda vez que me mandam ir para Cuba, já tenho um sonho de quando me aposentar, ou ir morar em Cuba ou no Uruguai. Né? Então, se me der a passagem, eu agradeço. Né? Por quê? Cuba é um país pobre. É um país pobre, né, de 11 milhões de habitantes, sofre o bloqueio econômico dos Estados Unidos há mais de 60 anos. Né? Esse bloqueio impede o desenvolvimento da ilha caribenha. Tá? Mesmo assim, Cuba tem o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, o quarto melhor da América Latina. Só perde para o Chile, para a Argentina e para o Uruguai. Tá? É, Cuba tem um dos menores índices de desigualdades sociais do mundo. Tá? Embora seja um país pobre, mas o índice de desigualdade é quase inexistente. Tá? 60% das mulheres têm curso superior. Né? A formação em Cuba, 60% das mulheres têm formação em curso superior e 53% das mulheres compõem o parlamento cubano. Tá? Para se ter uma ideia de como se trabalha essa questão anti-misoginia em Cuba. A licença maternidade em Cuba é de 1 ano. No Brasil é 3 meses. O combate à fome em Cuba é exemplar, segundo a FAO, para toda a América Latina. O combate à fome. O número de alfabetizados em Cuba é de 99,8, é o maior índice do continente americano. Tá? Foi erradicado o analfabetismo em Cuba desde o princípio da Revolução Cubana. A saúde em Cuba é gratuita e universal. Todos têm direito à saúde, né? Começando pelo médico de família até as situações mais complexas em relação à saúde. Todos têm direito à saúde universal e gratuita. A mortalidade infantil em Cuba é semelhante à da Dinamarca. A cada 1.000 crianças nascidas, 4 morrem. É semelhante à da Dinamarca. Né? É um país extremamente avançado no leste europeu. Aliás, nos, nos países nórdicos europeus. A expectativa de vida em Cuba é de 78 anos, 2 a mais do que no Brasil. 29 mil médicos cubanos hoje trabalham em 65 países do mundo inteiro. Inclusive trabalhavam no Brasil e foram expulsos pelo atual governo de Jair Bolsonaro. Por que os Estados Unidos não invadem Cuba? Né? Impôs um bloqueio econômico, né, covarde, mas nunca invadiu a ilha caribenha, que fica a 100 quilômetros dos Estados Unidos. Por quê? Porque derrubar um governo é fácil, mas vencer uma nação é difícil. Os Estados Unidos aprendeu isso quando invadiu o Vietnã e não brigou com o governo vietnamita, brigou com todo o povo, por isso perdeu a guerra. Então, o povo de Cuba é aliado com o regime cubano. Então, para se derrubar o regime, tem que se derrubar toda uma nação. Não vale a pena. É por isso que não invadiram ainda a Venezuela também, porque o povo é fechado com o governo de Nicolás Maduro. Assim como o povo cubano é fechado com a Revolução Cubana desde 1959, quando Fidel Castro tirou Fulgêncio Batista, um ditador sanguinário e que explorava a pobreza na ilha caribenha, né, e assumiu o poder. E desde então, Cuba é um exemplo em educação, um exemplo em saúde, um exemplo em moradia. Por exemplo, né, o bloqueio econômico dos Estados Unidos impõe a seguinte lei, né? Todo produto que tem no mínimo 10%, né, de componentes dos Estados Unidos não pode ser vendido para Cuba. Tá? Então, aviões, carros, né,
eletrônicos, por exemplo. Em Cuba é muito difícil você encontrar uma televisão de plasma sequer. Né? Por quê? Porque há um embargo econômico nos Estados Unidos, né? Desde do governo John Kennedy. Né? Os carros de Cuba são extremamente antigos. Por quê? Porque os componentes americanos são impedidos de entrar carros novos em Cuba. Né? Não só isso, né? Aviões, carros, petróleo também não pode entrar na ilha cubana, por isso ela sofre diversos apagões e falta combustível em Cuba, porque não pode ser entregue devido ao embargo econômico dos Estados Unidos. Produtos farmacêuticos, né, para a própria saúde do povo cubano é impedido de entrar em Cuba por determinação da imposição econômica, as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos há mais de 60 anos. Só em 2019, o governo de Donald Trump impôs mais 89 sanções comerciais a Cuba. 89, é quase duas por semana, né? Dificultando ainda mais a sobrevivência da ilha cubana. Tá? Mesmo assim, Cuba ainda se supera em muitas coisas. Por exemplo, né? 50% dos jovens cubanos estão na universidade. No Brasil, 22%. Lá, 50% dos jovens cubanos estão na universidade. Não existe moradores de rua. Não existe pandemia de crack. Não existe prostituição na ilha cubana. Tá? Por quê? Porque é tudo erradicado. Tá? Esse episódio da Covid-19, Cuba foi um dos menores índices de letalidade. Por quê? Porque tem um sistema extremamente complexo de medicina de ponta, né? Inclusive estão desenvolvendo uma vacina também para a Covid-19, né? Que deve sair no começo do ano que vem. Tá? Então, Cuba é um país, né, que só não é bom para quem tem ganância de ficar rico ou ganância capitalista de ficar rico. Né? Mas Cuba dá para se viver com dignidade e eu, por exemplo, um dos sonhos meus é quando me aposentar e morar na Ilha Caribenha. Né? Porque não tenho sonhos de ser milionário, gosto de viver simplesmente, com simplicidade, né? E Cuba oferece muita coisa. Por exemplo, a ELAN, Escola Latino-Americana de Medicina, criada por Fidel Castro em 96, já formou quase 100 mil médicos, né, em toda a América Latina, né, gratuitamente, oferecendo material didático, oferecendo livros, oferecendo moradia, oferecendo auxílio, né, auxílio financeiro, produtos de higiene pessoal, né, tudo gratuitamente. Formaram médicos de toda a América Latina, inclusive do Brasil. Né, formaram médicos gratuitamente, né, e agora essa missão está sendo levada para o Oriente Médio também, formando médicos gratuitamente, indígenas, negros, pobres, né? Pessoas que a gente pensava que não teria espaço, mas teve, como o neto de João Goulart se formou em Cuba também, gratuitamente, né? E trabalha hoje no Brasil no programa Mais Médicos, porque é brasileiro e não foi expulso do Brasil como os outros médicos foram. Por tudo isso, né, Cuba, mesmo com toda a pobreza, mesmo com todo o embargo econômico, é um exemplo de país a ser seguido. Né? O Índice de Desenvolvimento Humano de Cuba, o IDH, é extremamente maior do que o do Brasil. Enquanto o Cuba está em 44º, o Brasil está em 77º. A desigualdade social de Cuba é inexistente. No Brasil é uma das maiores do mundo. Né? Então, Cuba não é esse satanismo todo pintado por pessoas que mandam a gente ir para Cuba, né? Mas não conhecem a situação da ilha, não sabem como as pessoas vivem, mas vivem com dignidade,
né? Vive com muita cultura, muita formação e muita solidariedade com do governo com a população da Ilha Caribenha, de 11 milhões de habitantes, que sofre 60 anos com o embargo econômico. Eu imagino se não sofresse com o embargo econômico. Cuba seria hoje uma Dinamarca ou uma Suécia, né, em termos de qualidade de vida, né, devido ao alto grau de formação tecnológica e científica dos seus habitantes, né? Sem embargo econômico, Cuba seria uma grande potência na América Latina. Ok? Essa é a minha participação. Até a próxima.